Boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Hoje vamos falar sobre o licenciamento eleitoral. Há cerca de 16 dias de fim do processo. Vamos tentar então analisar os dados deste processo e a forma como é que ele está a decorrer. Tenho comigo em estúdio 4 convidados: Edson Cortes, do CIP, Guilherme Milana, da Joint, Cláudio Lana, do STAI, Hermenegildo Melhovo, do IMD, com os 4 então que vamos analisar os dados que já estão disponíveis relativamente a este processo eleitoral e a forma como está a decorrer. A previsão para este licenciamento é de 7.341.739 eleitores. Até o dia 12 de maio, de acordo com os dados disponibilizados pelo STAI, estavam licenciados 3.696.520, que corresponde a 50,35%. Portanto, que é expectável que sejam licenciados então nos próximos 16 dias. Vou começar pelo Cláudio Lana. Boa noite, Cláudio, mais uma vez. A 16 dias das eleições, vamos ser capazes de licenciar os 50%, cerca de 50% que faltam licenciar? Bom, boa noite a todos os telespectadores da STV. Boa noite, Jeremias. Boa noite aos colegas do painel. Bom, nós diríamos que estamos expectantes em atingir a meta prevista. Os últimos dados desta última semana indicam-nos que foi uma semana de estabilização de todos os problemas técnicos, uma semana que decorreu sem grandes sobressaltos, uma semana na qual atendemos à demanda nova que surgiu, conforme tínhamos vindo a anunciar nas primeiras semanas, uma nova demanda de necessidades decorrente de alguns fenómenos que não estavam planificados, sobretudo a demanda de novas fontes de corrente elétrica. Portanto, foram feitos reforços adicionais para algumas províncias, como a província da Zambésia, a província de Sofala e a província de Nampula, para atender a esta nova demanda fora daquilo que era a previsão inicial em termos de fontes alternativas de corrente. Uma semana em que a Comissão Nacional de Eleições e o STAI, ao nível central, reforçaram as suas ações de monitoria e acompanhamento do recenseamento eleitoral ao nível dos distritos, a fim de aferir todos os problemas que têm sido reportados quer pela imprensa, quer pelos observadores, quer também pelos partidos políticos, para pontualmente tomar medidas corretivas e garantir o decurso normal do recenseamento. Obviamente que também constatamos algumas incidências nesta última semana, em particular e com alguma gravidade, a questão da ausência permanente de alguns brigadistas e agentes da Polícia da República de Moçambique. Nos postos de recenseamento. Portanto, uma ausência seletiva ou até programada. Nós sabemos que a brigada funciona com 3 elementos. Em algumas brigadas constatamos simultaneamente a ausência do entrevistador e ou do supervisor, estando somente a trabalhar o digitador. Mas estamos a tomar medidas disciplinares no sentido de garantir que estas últimas semanas que nos restam possamos trabalhar normalmente, atendendo a uma eventual afluência estas 2 últimas semanas. Realçar que estes dados publicados dos acumulados até o dia 12, portanto até o último domingo, que correspondem a 50,35%, não representam a totalidade das brigadas. Temos ainda problemas de recolha de informação, portanto ainda temos um remanescente de 15% de brigadas que não temos os dados da última semana. Portanto, eu suponho que os dados estão acima de 50, portanto poderemos estar aí num intervalo de 52% a 54%, olhando para aquilo que é o levantamento do crescimento diário em termos de registro por brigada. Portanto, mesmo atendendo ao facto de que algumas brigadas eventualmente tenham algumas paralisações momentâneas, mas estas médias nos dão esses indicativos. Um dado que salta à vista é a discrepância de números, discrepância não, a palavra certa é desnível de números. Sofala, onde houve o ciclone Idai, está com números muito baixos, os mais baixos, tirando a cidade de Maputo, está com os mais baixos, portanto, com 37,66%,
Vimos órgãos eleitorais a prometerem que fariam todo o esforço para que toda a gente se licenciasse. Os números parecem desmentir um pouco as promessas que foram feitas. Há outras províncias como Gaza com números estrondosos, 74,79%, depois 74%, depois o estado de Maputo, como já mencionei também, com números baixos, e a província de Maputo. O que é que está a acontecer com esses números? Particularmente Sofala, que viveu o ciclone Idai, números tão baixos assim. Bom, talvez até incluiria nesse leque a província do Niassa também. Pois, Niassa também está com números baixos comparado àquilo que deveria ter já nesta quarta semana. Começaria até por Niassa. Niassa teve nas 2 primeiras semanas a ocorrência de chuvas normais. Então conhecemos as características das vias de acesso da província de Niassa que dificultaram a mobilidade das brigadas. A cidade e a província de Maputo. A província de Maputo, esta média baixa é afetada pela cidade de Matola, que sabemos que é o distrito com mais população ao nível de população eleitoral ao nível da província de Maputo, que deverá estar a sofrer, na nossa perspectiva, o que deverá estar a acontecer na cidade de Maputo. Achamos que aqui deve ser um deixar para os últimos dias na cidade e na província de Maputo, porque os 2 pontos não registramos problemas graves do ponto de vista técnico que impedissem o curso normal do recenseamento. Os postos andam vazios, portanto com pouca afluência, talvez pelo facto de ser uma atualização nos 2 pontos. Quanto à província de Sofala, como todos nós sabemos, nas 2 primeiras semanas tivemos brigadas que não funcionaram porque deveriam estar a funcionar em distritos como Buzinha, Matanda, zonas seriamente afetadas pelo ciclone Idai, que só entraram em funcionamento na 3ª e 4ª semana. Se nós notarmos os números da 3ª e 4ª semana para a cidade da Beira, portanto para a província de Sofala, mostram-nos um aumento significativo do número de recenseados. O que podemos dizer agora é que neste momento todas as brigadas da província de Sofala estão em pleno funcionamento. Obviamente que elas têm que se desdobrar rapidamente e tentar ganhar algum tempo em relação ao plano inicial de mobilidade. Em 2 semanas é possível sair destes 37 para números mais aceitáveis? Sim, estamos a tomar medidas técnicas no sentido de reforçar a capacidade de registro das brigadas. E isto não é novidade, já o fizemos em 2014, já o fizemos o ano passado, reforçando a capacidade de atendimento das brigadas. Caso se mostre necessário, até o reforço em equipamento para permitir que possamos registrar um maior número de potenciais eleitores. Portanto, os dados de Sofala indicam-nos e são encorajadores que o crescimento dos últimos dias, com a entrada em pleno funcionamento das brigadas e o reforço adicional de fontes alternativas de corrente elétrica, nos dão alguma garantia de subir estes números. Muito bem, vamos voltar. Eu queria introduzir a conversa. A Sala da Paz, que é uma plataforma de observação eleitoral, apresentou na última semana um informe com algumas constatações deste processo, primeiramente que o processo de licenciamento corre ainda no meio de grandes dificuldades, e elencou aqui algumas das dificuldades e receia que possa inviabilizar, portanto, que este processo possa inviabilizar que muitas das metas possam ser atingidas. A questão dos materiais, a sua deficiência, a sua obsolência, a questão de varias das impressoras, dos computadores, a falta de energia, o problema de credenciação, o problema de déficit orçamental dos órgãos eleitorais. Vem neste informe, queria que pudesse detalhar então aquilo que foi a vossa constatação, como é que chegaram a esses dados. Muitíssimo obrigado e boa noite a todos os telespectadores e boa noite aos panelistas. Bom, a Sala da Paz, desde o primeiro dia do início do licenciamento, tem estado a acompanhar o processo eleitoral e este é o segundo informe depois do primeiro
que nós trouxemos, que era para avaliar os primeiros dias do recenseamento. E devo dizer que, se calhar, é necessário olhar para o recenseamento deste ano, sob o ponto de vista também dos grandes desafios que está-se a ter. Por exemplo, nós quando entramos, ainda no início, na véspera do recenseamento, nós tivemos o ciclone Idai, nesse caso, e que, de alguma forma, influenciou a recalendarização do próprio processo. E, por outro lado, no meio do processo, tivemos o ciclone Idai. Depois, tivemos também a questão da insegurança. Temos a questão de insegurança na província de Cabo Delgado e temos também a questão de insuficiência. Então, esses são os 3 fatores que nós achamos que influenciam sobremaneira a maneira em como o processo está sendo conduzido este ano. Devo dizer que existem vários aspectos que nós achamos que não estão a funcionar muito bem, sobretudo no terreno. Aspectos relacionados com a própria logística, nós fomos notando que vários postos, cerca de 300 postos, mais de 300 postos, não estavam em funcionamento até o dia 30 e ainda hoje fomos notando, por exemplo, em Gurue, há regiões onde temos postos que não estão ainda em funcionamento e a maior parte também de alguns postos que nós visitamos fomos vendo que funcionam no meio de várias deficiências. E numa primeira fase nós até podíamos olhar para este fenómeno. Os dados que vocês trazem neste informe referem-se até que período? Porque aqui o Cláudio já dizia que nas últimas 2 semanas houve melhorias significativas. Bom, os dados que nós temos aqui vão até a 3ª semana, portanto, do recenseamento. Portanto, isto vai até o dia 20, acho que é isto, até a 3ª semana. E os dados que nós temos, por exemplo, são recentes. Hoje, os dados que eu trago também são muito atualizados relativamente a isto. Alguns deles são, por exemplo, voltamos para a zona de reposição, falei agora, que em Gurue há postos que não estão ainda a funcionar e outros funcionam ainda no meio de muita deficiência e isto, de certa forma, nos faz olhar também para a questão das metas, os resultados que estão sendo trazidos, também com alguma espécie de curiosidade. Curiosidade porque no meio dessas várias intempéries estamos a ver que há regiões que até chegam a atingir 200% do ponto de vista de pessoas recenseadas. E só para dar alguns exemplos, por exemplo, temos o distrito autárquico de Barui, por exemplo, nós temos lá cerca de, nesse exato momento, acho que ronda acima do dobro do Manica, não é? Manica, do que se havia estabelecido em termos de meta, e este é um distrito autárquico que se esperava era apenas de atualização. Então, este número para nós é um número que merece muita reflexão sob o ponto de vista de como é que nós chegamos a isto. Gurue, por exemplo, estamos a ter várias situações também que, apesar de termos cerca de 15 postos que não funcionavam, mas hoje que estou aqui a falar, temos a meta atingida em 100%. Portanto, nós temos um contexto de recenseamento em que identificamos vários constrangimentos no funcionamento dos próprios postos, mas, por outro lado, sob o ponto de vista das metas, estamos a ver que estão até sendo ultrapassados em alguns distritos que podiam ser problemáticos. Olhando também para a questão dos dados que nós temos, os últimos que nós temos agora em comparação, nós achamos que merece também muita reflexão e, se calhar, uma nota positiva para a CNE, que a questão da Zambésia, se formos a ver, a Zambésia subiu ligeiramente comparado, se formos a comparar com as outras províncias e que também sofreu algumas influências do ciclone Idai. Portanto, e olhando também para Manica nesse caso desacelerou um bocado, não percebemos porquê, porque se formos a ver o Barui, por exemplo, está em Manica, está a triplicar ou a duplicar ainda mais sob o ponto de vista das metas. Portanto, nós achamos que este é um processo que já no início, tomando em consideração vários constrangimentos que fomos notando, traz sob o ponto de vista de comparação dos números, dos resultados que estão sendo atingidos e dos resultados também daquilo que nós estamos a ter sob o ponto de vista da observação, vários pontos de questionamento. Devo dizer que também tem outros elementos, para além desses elementos, fomos notando também o nível de confiança que está a existir sob o ponto de vista dos diferentes atores, mas vou manter mais aos partidos políticos que deviam estar nesse exato momento a fiscalizar, se calhar todos, pois fomos notando que também existe uma fiscalização deficiente. E, por outro lado,
para além dessa fiscalização deficiente, bom, até se calhar percebemos, os 3 partidos com representação no Parlamento estiveram absolvidos em algumas atividades internas, estavam a afinar as máquinas, acreditamos, para os processos eleitorais, mas a verdade é que em muitos dispostos nós não estamos lá os partidos já a fiscalizar. Portanto, este é um assunto que nós achamos que deve merecer muita atenção, tomando em consideração que os níveis de confiança estão baixos. Os partidos políticos não estão a confiar neste processo. Alguns, como a Renamo e o MDM, já saíram até a fazer pronunciamentos públicos em relação a isto. Outros partidos sem representação no Parlamento com os quais conversamos também já nos trouxeram a sua visão sob o ponto de vista de não confiar no processo. No cômputo geral, olhando para aquilo que é a estimativa que nós fizemos, os cálculos que nós fizemos, a projeção, nós temos uma projeção de que até ao final do recenseamento, se isto continuar do jeito como está, poderemos ter cerca de 80%, portanto, 80% da população que se esperava recenseada, o que quer dizer que teremos mais de 1 milhão de potenciais eleitores não recenseados. Isso para nós levanta várias preocupações. Deixa-me ouvir aqui o Edson Cortés do CIP. O CIP também tem estado envolvido neste processo, acompanhar o processo com vários delegados de vários pontos do país. Queria ouvir a vossa leitura deste processo, agora que faltam 16 dias. Estão otimistas? Partilham deste otimismo que o STAI projeta aqui, em função do que tem estado a constatar no terreno? Boa noite e obrigado pela oportunidade. O CIP julga que o recenseamento eleitoral é um momento crucial para perceber todo o que vai acontecer na eleição. E infelizmente muitas pessoas dão pouca importância ao processo do recenseamento, onde há várias hipóteses de manipulação para preparar-se à vitória sem que haja muito alarido. As pessoas geralmente concentram-se no dia de votação e na contagem, o que é que vai acontecer, e é daí que tiram ilações se as eleições foram livres, justas ou transparentes. Um dos aspectos que nós queremos frisar aqui é que, desde que começou o processo de recenseamento, temos tido dificuldades sérias na credenciação dos nossos correspondentes ou observadores deste processo. Ora, se temos... Zambés era um caso crónico. Um caso crónico, exatamente, onde também sentimos que, apesar de termos uma Comissão Nacional de Eleições, creio que parece que, a nível das províncias, há pequenos senhores feudais, onde cada Comissão Provincial de Eleições tem a sua lógica, as suas próprias regras. Vou dar um exemplo. Se, no caso de Maputo Citar e Manica e Inhambane, o CIP, os correspondentes do CIP tinham que simplesmente apresentar o BI e fotos para serem credenciados. Isso aconteceu rapidamente. Há outras províncias que já foram pedidos o registro criminal, o currículo vitae, entre outras coisas. Então, quer dizer, há 2 pesos, 2 medidas. Se não estamos presentes no processo de recenseamento, e até um distrito de Gaza, acho que é Massingir, se a memória não me falha, onde quase que seriam detidos os nossos correspondentes porque disseram que foram fazer a observação sem ter a respectiva credencial. E, se não estamos presentes nesse momento, não podemos aferir o quão transparente está a ser o mesmo processo. Portanto, logo à partida temos um problema grave, pois faltam 15, 16 dias para o fim do processo e continuamos a ter dificuldades sérias na credenciação dos nossos observadores. Se este é o primeiro passo, já somos vedados de fazer observação e monitorar o que está acontecendo no terreno, isso já lança algumas suspeitas sobre todo o processo. Hoje foi publicado num jornal um estudo do EISA
onde mostra, por exemplo, que eles viam uma tendência nas zonas de maior domínio do Partido Frelimo, havia mais brigadas de recenseamento em detrimento das zonas do domínio dos partidos da oposição. E nós sabemos que um dos elementos para contornar, para preparar a fraude eleitoral é neste momento de recenseamento. Isso é um processo de credenciação. Eu não entendo qual é a dificuldade de credenciar as pessoas para poderem fazer uma observação eleitoral do processo de recenseamento. Então, vocês não têm sentido que este processo é transparente? Bem, o problema é que se eu não sou credenciado, ou se temos correspondentes que não são credenciados, do CIP pelo menos, não posso nem aferir o quão são transparentes ou não, porque sou relegado, estou fora do processo e não posso fazer. Eu não sei se isso deve-se a um artigo publicado pelo CIP no dia 31 de março deste ano, onde nós contestávamos os valores apresentados pela CNE para a realização das eleições, que são 245 milhões de dólares americanos, onde nós fizemos uma análise econômica e, pelos cálculos que foram feitos, não víamos racionalidade para um eleitor que custava em 2014 200 meticais, passar a custar em 2019 1.000 meticais, o equivalente a 1.000 meticais, o investimento no eleitor. E nós procuramos a CNE para que tivéssemos explicações detalhadas. A CNE nunca conseguiu nos explicar detalhadamente. O que pedíamos é que houvesse uma explicação detalhada e minuciosa sobre onde é que a CNE pensa e como é que a CNE pensa gastar esse dinheiro para, de modo transparente, porque a CNE é uma instituição pública, os moçambicanos poderem escrutinar as suas contas. Isso não aconteceu e, neste momento, não sei se poderá ser retaliação a esse facto, mas o CIP é uma organização que, neste momento, tem observadores que não têm credenciação. O Presidente da CNE já veio admitir que os órgãos da administração eleitoral estão com limitações de fundos, por isso estão a fazer contenção em várias áreas que contrastam um pouco com os dados que vocês estão a apresentar. Como é que explica que um orçamento, portanto, com estes números todos, a CNE esteja num processo de contenção? Não, o que nós mostramos no nosso artigo é que o valor apontado, o orçamento que a CNE pretende, os 245 milhões de dólares, é um valor muito alto, exorbitante para aquilo que nos parece ser as reais necessidades para a viabilização das eleições neste ano. Então, o que nós pedimos e o argumento que apresentamos ao longo do artigo é tentando mostrar que, mesmo com todo tipo de variações econômicas, não é justificável o valor que foi apresentado. O que pedíamos à CNE é que aparecesse publicamente e de forma detalhada, dissesse onde é que vai aplicar cada esse dinheiro, as rúbricas orçamentais que serão aplicadas. E até hoje, esse desafio que lançamos à CNE não foi acatado. Agora, é por isso que volto a frisar, não sei se por via disso o CIP está a ser de alguma forma, porque tenho informações que na CNE, quando publicamos esse artigo, o artigo não caiu bem. E não sei se por via disso estamos a ser penalizados com a questão de... Pois, foram cerca de 14 mil milhões e meio que a CNE apresentou ao Governo. Sei que o Governo não deu todo o valor. Começou por dar cerca de 5, 6 mil milhões e depois parece que tem mais uma tranche de 2 ou 3 mil milhões, mas o Cláudio Stegner vai poder, se calhar, explicar-nos. Vou introduzir aqui o Dr. Milano. Boa noite, obrigado por estar aqui. Estamos aqui há cerca de 3 semanas a falar sobre o licenciamento. À altura fazíamos o balanço dos primeiros 15 dias do licenciamento. De lá para cá, você que está hoje na condição de Joint, que é uma das plataformas das relações da sociedade civil que está a acompanhar este processo, qual é o nível de evolução que notou de altura em que passavam 15 dias a agora que faltam 15 dias?
Boa noite, colegas do painel. Boa noite, moderador. Boa noite, senhores deputadores. Relativamente tanto em termos comparativos, tanto da avaliação que se pode fazer, até a segunda semana de recebimento eleitoral, tanto os observadores, nos quais, tanto na componente ou plataforma em que estou envolvido, haviam, tanto observado, visitado, tanto 2.600 e alguma coisa postos. Em termos de evolução, tanto agora estamos nos 2.893 postos visitados, dos quais 1.917 são postos que abriram praticamente no dia 15 de abril, e os restantes foram abrindo semana após semana. Agora, em termos de evolução, o que se pode dizer é o seguinte, é que nas primeiras 2 semanas tivemos uma realidade em que Nampula, Sofala e Cabo Delgado, até Zambésia, assim, tinham números bastante baixos em termos de evolução, mas não na mesma cadência, porque a primeira semana já tivemos logo o ciclone Idai, e quem mais sofreu, saiu muito penalizado, foi Sofala, um pouco a Zambésia e Manica. Entretanto, Gaza não esteve assim tão grande destaque, não se sabe porquê, mas no entanto, e Cabo Delgado é que esteve praticamente, teve o maior índice de eleitores inscritos. E já na segunda semana, o que aconteceu é que houve, por conta do ciclone e Kenneth, Cabo Delgado baixou drasticamente, e também Nampula, que se foram associar a Sofala e a Zambésia e Manica. Entretanto, nas últimas 2 semanas, que é a terceira e quarta, notamos uma certa evolução. Quer dizer, em termos de pirâmide, podíamos ter dados um pouco altos na primeira semana e a segunda semana mais para baixo. A terceira e a quarta já tendem no sentido ascendente. Agora, em termos de evolução de eleitores, número de eleitores ou percentagem de eleitores inscritos, nós podíamos dividir em 3 grupos. Há um primeiro grupo que tem, altos índices ou números de eleitores inscritos, que é o caso de Gaza, que figura em primeiro lugar com taxas acima de 120%. Depois temos Cabo Delgado, Manica e a Zambésia, em ponto menor. E depois há um grupo do meio, que está na casa dos 70 e tal %, que é Tete, Inhambane e Nampula. E por fim há um grupo que praticamente temos alguma reserva em termos de eleitores inscritos, que é Maputo Cidade, Maputo Província, Niassa e Sofala. Agora, do ponto de vista da organização, o que é de destacar nesses dados é que, olhando para os dados de Gaza, agregados aos dados de 2018, tanto quanto aos números de eleitores inscritos nos distritos autárquicos de Gaza, com esses 120% de crescimento, praticamente com o seu risco de Gaza ganharam mais assentos em relação aos de 2014. E se calhar também olhando também para a evolução que está a acontecer em termos de Nampula, quanto ao número de eleitores inscritos e Sofala, há o risco de Nampula e Sofala perderem 1 ou 2 assentos. Tanto porque o número de eleitores, de fato, relativamente a 2014, está um pouco mais baixo. Em termos de dados nacionais, a previsão nossa é que haverá um relativo abaixamento em relação
ao censo de 2009 e 2014. 2009 foi 90%, 2014 88% e agora praticamente entre os 84% a 87%. Quanto ao... em termos de... Portanto, há um grande risco, principalmente em relação a Nampula, porque em Nampula ainda há postos de recebimento ainda não abertos, que nunca funcionaram. Entanto, o que torna muito reservada a perspectiva de nessas últimas 2 semanas já haver uma grande recuperação. E esperamos, portanto, que os órgãos eleitorais... Nampula, para chegar à meta, precisa de registrar 1 milhão de eleitores. 1 milhão de eleitores, portanto, e praticamente em 4 semanas fez apenas 751.959. Então, em 4 semanas, agora para fazer 1 milhão em 2 semanas, isso é... Que vai ser, portanto, no nosso sistema político, se Nampula perder mandatos, vai ser um pouco contraproducente, porque ainda agora afirmou-se como uma província mais populosa no atual censo e vai perder para províncias que têm 1/4, se calhar, da sua população geral. Obviamente, estamos a falar de população... Hoje, outra questão que preocupa são os centros de acomodação, quer dizer, os centros de acolhimento de pessoas, quer dizer, não temos ainda dados fiáveis. Quantos centros já foram desativados, haverão ainda alguns centros ativos. E isso porque também tem consequências, uma vez que a informação que nós tínhamos é de que enquanto as populações deslocadas estivessem nos centros de acolhimento, não podiam ser inscritas como eleitores, não podiam ser registradas. Então deviam aguardar, portanto, uma ordem do governo para quando fosse o momento de serem transferidas para os locais definitivos. E não sabemos até quantas isso vai, porque isso preocupa de fato e isso cai em prejuízo de fato para as populações de Sofala, Manica e de Cabo Delgado, porque penso que na ilha e do Ibo, em Pemba, também ainda existem alguns centros ativos. Muito bem, volto aqui ao Cláudio, queria introduzir um dado. Esta semana, o Comitê já se tinha referido, o professor Domingos Lousado fez um artigo que analisava a questão do número de brigadas, portanto, fez um artigo numa newsletter do EISA, a questão do número de brigadas e, sobretudo, a questão do rácio brigadas e população a registrar. Traz aqui alguns elementos que queria ouvir o seu comentário. Por exemplo, 2 províncias do Sul, Maputo província. Maputo província reduziu o número de brigadas, aliás, aumentou 46,2, Gaza aumentou 34,2, depois Niassa 8,3, Cabo Delgado 7,2, Zambésia 8,1, Maputo Cidade 4,9, ou seja, nota-se uma desproporcionalidade aqui no momento. Há um aumento em determinadas províncias, que na análise dele são aquelas dominadas essencialmente pelo partido no poder, onde o aumento exponencialmente é maior, e nas províncias do centro, mais dominadas pela oposição, o número de aumento é menor. Mostra, inclusivamente, que aqui, tocando aos distritos, que enquanto na região sul, apenas um distrito, nomeadamente Escoalacala, em Gaza, o número de brigadas de licenciamento reduziu, portanto, em 17,1%. Na região centro, 10 distritos, nomeadamente 4 na Zambésia, Nicoadala reduziu 2%, Pebana 5%, Milães 16,9%, Morumbala 29,3%, Manica, Mussurize 5,13%, distrito de Manica 16%, Gondola 46%, em Sofala, Babava também reduziu 4%, em Tete Mutarara reduziu 31%, Xangara 36%, enfim, vai mostrando que o rácio entre o número de brigadistas e a população a registrar é claramente desfavorável em províncias como Zambésia, Nampula, enfim. O que é que explica? Qual é o racional do próprio STAI na determinação do aumento ou redução das brigadas? Bom, talvez aqui clarificar um aspecto para ajudar
a quem, a cada um dos telespectadores a tirar as suas próprias ilações. É preciso distinguir o posto de recenseamento e a brigada. O posto é o local onde o potencial eleitor vai efetuar o seu registro. Se nós olharmos para as eleições de 94 a esta parte, não houve até hoje a redução de postos de recenseamento eleitoral. Portanto, isto é que é importante clarificar. Os postos de recenseamento têm tendência a subir, não é? O que tem tendência a reduzir e aumentar em um e outro local é a brigada. A brigada é meramente uma equipe de pessoas que vão àquele posto realizar o recenseamento eleitoral. Como é que é definido o posto? E como é que são definidos o crescimento do posto de recenseamento? Em função, depois, obviamente, de identificar o potencial eleitor, é preciso verificar como é que esse potencial eleitor está distribuído, não é? De que forma ele está distribuído em toda a extensão territorial do país, para depois definirmos densidade populacional. Exatamente, é preciso ver a densidade populacional. Coloca um bom exemplo no artigo. Chicoalacoala reduziu em termos de brigada 17 alguma coisa por cento. Chicoalacoala sabemos que não tem uma densidade populacional tão grande, portanto, mesmo que o tenha, não está concentrada num único espaço, portanto, a dispersão da população é muito grande. Portanto, estes aspectos é que contam para a definição da brigada e, obviamente, também numa perspectiva de contenção de custos, porque nós, se tivéssemos que, a Comissão Nacional de Eleições não aprova os postos, não aprova as brigadas, ela aprova os locais de funcionamento dos postos de recenseamento eleitoral, que de 94 a esta parte estão a crescer, não é? Não houve até hoje nenhuma redução de postos de recenseamento. O que existe é, através de mecanismos técnicos, definir qual é a necessidade, em termos técnicos, olhando a densidade populacional, a dispersão populacional, olhando o tempo de duração do recenseamento, não é? Nós temos a capacidade da brigada, a brigada tem uma capacidade de registro diário, é por isso que, quando há uma questão que já foi colocada aqui pelo Hermenegildo Mulhou, do IMD, que há postos que ainda não abriram, há postos que ainda não abriram, e nós não temos receio de dizer que ainda não abriram, porque atendem a um plano e um calendário de mobilidade das brigadas. Portanto, as brigadas, nestas últimas 2 semanas, vão sair de um ponto para o outro. Recordar que nós temos 7.737 postos de recenseamento que são atendidos por 5.098 brigadas de recenseamento eleitoral. Então, este binômio brigada-posto, é preciso entendermos nesta perspectiva que o posto é quase uma instituição que está lá. As brigadas são móveis. As brigadas são móveis e elas movimentam-se em função deste pressuposto da aglomeração ou da dispersão da população dentro daquela comunidade. E, obviamente, que existem parâmetros para a mobilidade da brigada que estão na lei. Portanto, a lei não permite que uma brigada se mova para além de um raio de 5 km, se for para atender potenciais eleitores que devem se recensear no mesmo posto, ou pode movimentar-se para além dessa brigada, desde que aquele ponto seja um posto de recenseamento eleitoral. Finalizar, só para os telespectadores perceberem, não é a brigada que vai originar um local de votação. É o posto de recenseamento que origina um local de votação. Portanto, onde há posto, e é um posto que é um posto de recenseamento, automaticamente na fase de votação, aquele é um local de votação. Há dados aqui que o autor deste artigo traz. Ele pergunta:
Se o critério, se um dos critérios é o da densidade populacional como levante, o que é que explica que o aumento do número de brigadas, por exemplo, na Zambésia, seja igual a Tete, onde o número de população recenseada é apenas metade da província da Zambésia? O problema é a mobilidade que as brigadas têm que ter em relação às distâncias, são diferentes, não é? Nós olhamos para o interior de algum distrito em que uma brigada, para sair de um posto administrativo para o interior de uma localidade, o dia de deslocação da brigada às vezes é 1 dia e meio, 2 dias e meio. Então, entre ter menor número de brigadas, é melhor ter 1 ou 2 a mais para atender este fator também do tempo. Porque se gastamos mais tempo na movimentação da brigada durante o período de 46 dias, vamos ter aqui uma perda de tempo para recensear os eleitores. Portanto, não, sem querer concordar ou discordar com essa posição do professor Domingos do Rosário, só queria colocar esses elementos para que os telespectadores depois possam ter alguns pressupostos para formular a sua própria opinião em relação a isto, mas ressalvar que de 94 a esta parte os postos estão sempre a crescer e a crescer em função do potencial eleitor que também tem tendências a crescer. Por exemplo, saímos de cerca de uma previsão de cerca de 11 milhões, 12 milhões em 2014 para uma previsão agora de 14 milhões. Então, é preciso também que os postos atendam a este crescimento e atendam uma dinâmica local de movimentação ou de fixação da população, de criação de novas comunidades, novas zonas de residência, porque para nós o importante é o posto, não é a brigada. Não é a brigada em si. Sim. Deixa-me ver melhor a vossa leitura. Mas tinha a questão do orçamento colocada pelo... Pois, mas já vamos falar sobre isso daqui a pouco. O melhor relativamente a esta questão, questão das brigadas, a vossa leitura, vocês estão no terreno das brigadas, os postos de licenciamento e o efeito que isto tem no aumento da diminuição do número de eleitores. Eu penso que o que o Cláudio aqui trouxe é uma informação extremamente importante e, sobretudo, necessária ainda para a educação cívica dos potenciais eleitores, até dos próprios observadores no terreno. Porque eu acho que será determinante, ou é determinante nesse exato momento, que tenhamos esse plano de mobilidade das brigadas. Isto por quê? Porque, por exemplo, há determinados postos que não abriram e a leitura que nós fazemos, todos nós fazemos, é que não abriu justamente pelo mau funcionamento. E esta informação eu acho que é extremamente importante. Vou dar um exemplo concreto. Temos o distrito de Ili, na localidade de Gulama, tem 5 postos que não funcionam, né? Em 5 aldeias. O que é que aqui acontece? Temos a população que se desloca 30 quilômetros para a localidade, quer dizer, a sede de Mugulama, para poder se licenciar. E essas pessoas até ficam 2 dias na fila para poderem conseguir se licenciar. Portanto, elas abandonam os seus locais onde, se calhar, porventura, deviam se licenciar, mas, se calhar, por falta de domínio desse plano de mobilidade, se é que aqui se trata desse caso. Da ausência de previsibilidade de quando é que chega essa brigada para... Quando é que chega? Portanto, não temos a certeza se não está funcionando, porque aqui tem vários fatores também que coincidem e que fazem, por exemplo, alguns postos não funcionam justamente por problemas técnicos das máquinas, alguns postos não funcionam, quer dizer, existem várias razões. Então, eu penso que esses todos os fatores combinados criam confusão em nós, como observadores, e também no cidadão. E devo dizer uma outra coisa, relativamente a isto, nós achamos que a cartografia dos postos, nós sabemos que é definida por lei e qualquer que seja a alteração tem que ser também por lei, mas nós achamos que há determinadas regiões que não funcionam, por exemplo, Cabo Delgado, por questões de insegurança. Há aldeias totalmente despovoadas e que havia sido planificado o funcionamento dos postos lá e sabemos que até o fim do recenseamento não vai acontecer. Então, e essa informação
nós achamos que a atualização, sob o ponto de vista de informação, o que é que funciona, o que é que não funciona, face a essas influências, desses fatores, que a maior parte deles nem estão sob controle do CNSTAI. Então, eu penso que essa informação tinha que também fazer parte da educação cívica, porque o que acontece é que temos, por exemplo, esses vão 30 km, os outros desistem. Então, nós pensamos que é necessário avançarmos muito rapidamente para um plano, se calhar uma estratégia de informação que nos permite sempre ter essa informação atualizada, porque é necessário reconhecer que há muitos postos que não funcionam justamente por deficiência logística. E nós já dissemos, a insuficiência do orçamento, havemos de discutir isto, acaba influenciando também o funcionamento. Vamos depois tocar isso profundamente quando tocamos esse aspecto. Mas eu só queria tocar... O Edson, sobre este mesmo assunto das brigadas. Bem, o relatório, o informe dado pela CNSTAI de dia 12, acho, vem confirmar os dados avançados também pelo estudo publicado do EISA. E é engraçado que vemos uma tendência de crescimento em áreas de domínio, tendencialmente domínio do Partido Frelimo. A coisa interessante, eu ainda não o fiz, seria olhar para o último censo populacional que foi divulgado há cerca de um mês e ver qual é a lógica de haver mais brigadas em sítios de predomínio do partido no poder, em detrimento de obedecer uma lógica de maior população com idade de votar. E mais uma vez volto a frisar a importância de a observação iniciar exatamente no processo de recenseamento. Porque se eu quero preparar uma fraude, começo a preparar a fraude, já diz o velho ditado, a vitória prepara-se, organiza-se. Se eu quero preparar uma fraude, e nós sabemos todos aqui que os órgãos eleitorais em Moçambique são partidarizados e há um partido que controla. Se eu quero preparar a vitória, eu vou começar a preparar a vitória no processo de recenseamento eleitoral, criando as condições para que os eleitores nas zonas que eu tenho domínio tenham a vida facilitada para ele se registrar, em detrimento das áreas onde não tenho domínio. E isso é visível, os nossos observadores, por exemplo, na província de Nampula, têm constatado filas enormes de mais de 100 pessoas, Nampula, de mais de 100 pessoas e poucas brigadas. E isso levanta uma questão, as pessoas não podem passar tanto tempo à espera de recensear-se, as pessoas têm outras coisas por fazer. E aí, eu queria voltar a enfatizar a questão da credenciação. Por que a CNE não publicou logo no início uma diretiva a dizer quais eram os documentos necessários para fazer o processo de credenciação? Porque nós já vamos nas 6ª eleições, nós já temos algum... Ok, eu entendo que haja mudanças em termos de legislação eleitoral, mas eu não entendo que continuamos a ser adoquistas em termos de gestão de processos. Isso não é ser profissional. Temos que saber que, se temos eleições, o processo, os documentos que é para fazer para a observação eleitoral são A, B, C e D. E quem não tem A, B, C e D sabe que não pode fazer isso. Agora, não podemos ter na cidade de Maputo, entrego BI e fotos, sou credenciado. Na Zambésia dizem que não. Tens que ir buscar um registro criminal. Tens que buscar, e nós sabemos o quanto tempo demora a obtenção desses documentos nas nossas instituições públicas. Então, quer dizer, criamos um conjunto de constrangimentos para dificultar a monitoria e a fiscalização do processo. E se a gente não começa a fiscalizar o processo desde o início, depois, no final, vamos ter, no dia da eleição, vamos assistir a um espetáculo cosmético, mas tudo já está montado previamente. Dr. Milano, algum comentário sobre esta
Bom, primeiro em relação às brigadas, né? Bom, julgo de fato que há um déficit de informação, e que isso cabe tanto aos órgãos eleitorais, portanto, resolver isto, que é não só déficit, mas também relutância também em dar dados. Isso por conta das brigadas e das comissões distritais. Os nossos observadores não conseguem, de fato, ter uma agenda clara sobre a movimentação. Em relação à movimentação das brigadas móveis, nós sabemos que o seu raio, tanto de deslocação, de intervenção, é de 5 km, mas, no entanto, nesses 5 km não se consegue vislumbrar nenhuma brigada móvel. O segundo aspecto é quanto à informação, portanto, as mensagens que os brigadistas dão, tanto aos eleitores. Ou são mensagens incompletas ou são mensagens desencontradas. Tanto digo em termos de educação eleitoral ou informação cívica. Tanto temos situações em que falta informação em relação às pessoas que já foram recenseadas nos distritos autárquicos. No ano As passado. pessoas até hoje, até as pessoas mais letradas aqui ao nível da cidade, ainda não sabem se têm de recensear ou não. Portanto, e isso é uma grande pecha, porque é preciso informar as pessoas que quem está recenseado no recenseamento, no censo de 2018, não tem que se deslocar ao posto de recenseamento, senão quando tiver perdido ou se extraviado o seu cartão de eleitor, ou se tiver mudado de residência. Esse devia ser o enfoque das mensagens. Por outro lado, a questão de quando temos essas situações, também alguém nos pergunta, eu perdi ou extraviou-se o meu cartão de eleitor. Aliás, também temos um caso em que alguém perdeu o cartão de eleitor, quando foi ao posto de recenseamento para comunicar, foi ocorrido. O que se disse é que, olha, você vem brincar conosco cá. Mas não devia ser, porque ele, quando vai comunicar, é por bem, é de boa fé e deve ser passado à segunda via. Outro ponto também essencial em relação também à tal prova testemunhal, porque nós temos situações em que pessoas que, não tendo documentos, se deslocaram ao posto de recenseamento e não puderam apresentar documentos e não lhes foi dada nenhuma alternativa. Mas sabendo-se que em situações como esta, a prova testemunhal é suficiente, feita agora por 2 eleitores inscritos naquele posto de recenseamento ou por uma autoridade religiosa ou entidade tradicional. Também temos questões relativas a mensagens como, por exemplo, os brigadistas não dão informação suficiente. Dizem apenas, volte no dia 15 de outubro para vir votar. Mas devia-se dizer também, volte para fazer a verificação tanto dos cadernos eleitorais que serão expostos de 1 a 4 de junho. Portanto, essa é a informação primordial. E também quando olhamos para esta problemática da não abertura dos postos ou paralisação, porque uns é por nunca terem aberto, outros é por paralisações constantes. Olhamos tanto isso a 3 níveis. Os que nunca abriram porque nunca os órgãos eleitorais se dignaram a colocar materiais naquele local. Nós temos situações diversas no distrito de Montepuez. Mas temos casos, esses já são de uma enormidade muito grande, são as avarias constantes. Impressoras, computadores, ou geradores que não funcionam porque não há combustível, ou são os tinteiros que há desconformidade entre a tinta e o coisa, ou a desconformidade entre o próprio boletim, o papel que é usado para o boletim e a máquina impressora. Mas também temos outro nível, que é a questão dos ciclones de insegurança, que não abre por conta de ciclones de insegurança. Entanto, não se consegue, geralmente, principalmente em relação às zonas do norte, distritos norte de Cabo Delgado, em que
se está a negligenciar muito a inscrição de eleitores nas zonas atingidas, apenas porque se diz que não há população. Sim, as populações tiveram que se deslocar por conta da insegurança de um ponto para o outro, mas era preciso, de fato, haver um exercício, de fato, de chegar até onde elas estão. Bem, queria daqui a pouco convidar os nossos telespectadores para interagirem connosco. Ia pedir aqui ao Cláudio para referir-se à questão orçamental. Já há 2 semanas tínhamos mencionado isto, os 250 milhões de dólares, se o Governo nos deu, e de onde é que os tirou 250 milhões de dólares nesta altura. E respondesse a isso, também outro dado. A projeção dos órgãos eleitorais é de 14 milhões de eleitores. Qual foi a base do cálculo? Existem, de facto, esses 14 milhões? Eu estava a olhar para os dados do Instituto Nacional de Estatística que foram publicados. Em 2017 éramos 27 milhões e 900, portanto, perto de 28 milhões. A população está a crescer à volta de 700 mil ano. Significa que somos, nesta altura, a volta de 29 milhões e 300, enfim, assumindo que os que nascem é a mesma proporção dos que moram. E olhar para aqui, os dados do Instituto Nacional de Estatística dizem-nos que, portanto, a estrutura etária, segundo os grupos operacionais, mostra-nos que a população com 18 e mais anos de idade são 46,9%. Portanto, para 46,9% de 29 milhões, não pode ser 14 milhões. Qual foi a base de cálculo que o STAI considerou? Porque eventualmente não existem os 14 milhões e já há muito tempo que estamos a funcionar numa lógica de números que não são certos. Muito rapidamente pedi aí... Eu quero fazer fé que os dados que nós temos são os corretos, porque não compete aos órgãos Estes do eleitorais. Instituto Nacional de Estatística não estão, não é? Não, é onde eu quero chegar, não é onde eu quero fazer fé que os dados, quer do censo divulgados agora, quer os 14 milhões sejam os mais aproximados à realidade, porque os meios, todos eles são fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística. Não compete ao STAI, nem à CNE, definir o número da população maior de 18 anos. Este número é sempre, em todo o ciclo eleitoral, é fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística aos órgãos eleitorais. Portanto, esta previsão não sai das contas do STAI, sai das contas do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, é isso que eu digo, quero fazer fé que os 14 que foram fornecidos são corretos e estejam alinhados com os dados do censo feito em 2017. Portanto... Alguém está errado neste processo, porque os dados do censo... Todos vêm de lá. Foram publicados há 2 semanas, estão disponíveis no site do... Talvez aqui, sem querer ser advogado ou querer defender os dados do Instituto Nacional de Estatística, talvez tenhamos que só fazer uma ressalva que quando o Instituto Nacional de Estatística forneceu os dados aos órgãos eleitorais, eles ainda estavam na compilação dos dados preliminares. Portanto, eventualmente tenham feito uma projeção olhando para alguns pressupostos, não é? Portanto, mas é este dado com o qual a gente está a trabalhar e foi fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística. Acredito que os órgãos eleitorais, agora que há esses resultados do censo, vão dizer outra coisa. Mas a questão os órgãos eleitorais estão com problemas financeiros ou não, assumindo então, pegando naquilo que foi a assunção feita pelo Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a dizer que estão a funcionar em apertos e há custos importantes que estão a ser feitos. A questão financeira está a afetar a qualidade ou não do processo? Bom, nesta fase do recenseamento ainda não está a afetar porque as ações do recenseamento estão a decorrer, estão sendo supridas as dificuldades, quer de nível central, de nível provincial e distrital, com apoio quer do Governo Central, dos governos provinciais e de alguns parceiros, particularmente na questão da educação cívica. É de conhecimento público que o orçamento apresentado
para este ciclo eleitoral é de cerca de 240 milhões de dólares, não é? E aqui uma ressalva para dizer que em nenhum momento os órgãos eleitorais terão que entrar ou estão em rota de colisão com o CIP, pelo facto do CIP ter feito um estudo minucioso do orçamento, e acho que é muito bom até para elucidar a opinião pública sobre o custo per capita do processo eleitoral moçambicano, e que é um custo elevado, olhando para aquilo que são as médias internacionais. O nosso custo é elevado, mesmo este de 2014, olhando para o de 2019, os dois são elevados. Portanto, mas é preciso chamar a colação aqui para elucidar os estimados telespectadores alguns aspectos importantes e comparativos do orçamento de 2014 e o orçamento de 2019. Nós funcionamos em 2014 com um orçamento de cerca de 137 milhões, que neste momento disparou para 240 milhões de dólares. Mas nós é preciso aqui elucidar os estimados telespectadores que há muitos aspectos... Mais de 100 milhões de dólares. Sim, há muitos aspectos a serem tidos em conta neste aumento orçamental. Primeiro, o maior de todos é a revisão da lei eleitoral que foi feita em 2014. Com a entrada maciça, com a entrada maciça dos representantes dos partidos políticos. Entraram em 2014, entraram para funcionar por um curto espaço de tempo, diferente do tempo de funcionamento que estão para este ciclo eleitoral. Portanto, em 2014 funcionaram menos de 6 meses, agora estão para funcionar cerca de 1 ano e alguns meses. Portanto, só em termos de subsídios destes 240 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de dólares são para pagar subsídios. Não são custos que nós chamaríamos os custos operativos do processo, não é? São custos administrativos. Acrescido a isto, nós podemos elencar outros aspectos. A própria Comissão Nacional de Eleições de 2014 aumentou, não é? Teve um incremento de número de vogais de 2013 para 17 membros. Exatamente. E isto também replicou-se pelas comissões provinciais, as comissões distritais. Só para dar um exemplo, ao nível do STAI de base, de distrito, nós funcionamos em 2014 com cerca de 1.200 agentes do Estado, portanto, como não são do quadro, são agentes do Estado. Para agora, para este processo, estarmos a funcionar com cerca de 3.400 agentes do Estado, só ao nível do distrito. Portanto, isto per si já implica custos. Em termos de membros, portanto, os membros das assembleias de voto, aqueles indivíduos que durante o dia da votação trabalham nas assembleias de voto, saímos de 6 elementos para 8. Não é? Portanto, para 7, incluindo o elemento da polícia. Saímos mais ou menos de um total de cerca de 90 mil em 2014 para agora, para um número indicativo de mais ou menos 180 mil que serão contratados. Então, estes dados mostram o quão o orçamento disparou. Temos outros aspectos que podem parecer menores, como a questão das instalações, onde funcionam os órgãos eleitorais. A cada ciclo eleitoral, os órgãos eleitorais buscam por novas instalações, que muitas delas implicam o arrendamento, não são próprias, porque o distrito não dispõe, o governo distrital não dispõe de muitas instalações. Temos que ir Portanto, em resumo, temos um processo eleitoral altamente dispendioso. E é preciso também chamar, e muito bem fez o CIP também na sua abordagem, a questão também do câmbio. Tínhamos $1, um metical que varia, $1 que valia cerca de 43 por aí, meticais, e disparou para agora cerca de 63, 62 meticais. Portanto, isto também tem, a inflação da moeda também conta. Portanto, há muitos pressupostos aqui que têm que ser tidos em conta. Penso que
o CIP concordaria conosco. Eu me lembro muito bem desse artigo, posso ainda não ter ao detalhe na cabeça, mas alguns aspectos são comuns. Mesmo a questão do peso em relação aos subsídios está lá na abordagem do CIP. Obviamente que talvez faltava um e outro detalhe que o CIP não tenha tido acesso relativamente, por exemplo, à projeção do número de membros de mesa, a projeção dos elementos da polícia que vão trabalhar, a esta questão do tempo de duração das comissões, porque há um elemento muito importante da legislação que nós temos que ter em conta. Quando o legislador altera o marco da marcação das eleições e diz que as eleições têm que ser marcadas com 180 dias de antecedência, desencadeia o início do processo eleitoral. Desencadeia imediatamente a tomada de posse de todos os órgãos de nível provincial e de base, o que não acontecia na legislação anterior. A legislação anterior dizia que os órgãos de base, quer de província e de distrito, entram em funcionamento 60 dias antes do recenseamento, 30 dias antes do recenseamento. Agora entram 60 dias após a marcação da data das eleições. As eleições foram marcadas ano passado. Então, o tempo de funcionamento destas comissões, destes estágios ao nível de base, é muito. Não é? Portanto, isso implica um custo de subsídio e, para além do subsídio, o custo de funcionamento diário da comissão, pagamento de água, luz, combustível, viatura, é preciso atender os direitos que a legislação coloca em relação ao presidente da comissão, ao presidente da comissão provincial, a comissão distrital, aos próprios vogais de nível provincial e distrital. Portanto, isto leva-nos a esta previsão do orçamento. Pode não ser a melhor, na perspectiva de quem não esteja nos órgãos eleitorais. É alto, sim, nós também temos a noção de que é alto, mas temos também a noção de que é preciso ter alguma contenção. Então, este nem é o orçamento ideal para fazer as eleições, é o orçamento possível dentro daquilo que são as nossas condições. Os 240 milhões, portanto, ainda ela precisa muito mais do que os 240 milhões. Bem, temos algum problema aqui ao nível da comunicação. Não sei se é possível atendermos os nossos telespectadores ou não. Estava aqui a fazer um compasso de espera porque temos com alguma dificuldade de interagir com os nossos telespectadores. Só se o realizador bom, parece que não temos condições, mas vamos tentar ver na medida possível se conseguimos atender os nossos telespectadores, porque estamos com algum problema aqui ao nível interno. Bom, muito bem, pronto, não vai ser mesmo possível atender os nossos telespectadores. Muito rapidamente, só já estamos na parte final, voltando àquilo que são os dados essenciais deste processo. Que tipo de ações acha que devem ser desencadeadas nos próximos tempos para ainda se chegar a números aceitáveis do ponto de vista de eleitores a serem eleitos? Exato, muito bem. Eu penso que, tocando essa questão também do orçamento, eu penso que das observações que nós fizemos, sobretudo das condições de logística que nós fomos ver na organização e preparação do próprio processo das operações do licenciamento, fomos notando que o déficit orçamental que se anunciou já se faz sentir. É nesse sentido que nós, por exemplo, deparamos com problemas de transporte até do próprio equipamento, falta de combustível. São tantas reclamações que as brigadas vão colocando que nós notamos que, de facto, há condições para que o orçamento seja atualizado. E para mim já há uma repercussão na qualidade do trabalho. Exato. Portanto, para mim é muito estranho que nesse exato momento nós estejamos a falar até da atualização do próprio orçamento. Porque tomando em consideração que, de certeza, o impacto dos dois ciclones, temos aqui esforços financeiros extras que vão ser necessários justamente pelas necessidades que aqui foram trazidas. A CNE própria tem que fazer a reposição de algumas infraestruturas que foi perdendo. Então, eu penso que é extremamente estranho que nós não estamos a trazer o orçamento atualizado nesse exato momento,
para poder, portanto, ainda influenciar a segunda fase. Isto toca, sobretudo, o que nós trazemos também como algumas recomendações, como Sala da Paz, justamente para garantirmos que esta fase, a última do orçamento, não do orçamento, do licenciamento, ocorra da melhor forma. Uma das coisas que a gente recomenda é basicamente a atualização do orçamento ainda desta fase e a mobilização para a segunda fase do licenciamento, porque já vimos que existem várias dificuldades no terreno que decorrem sobretudo da questão de insuficiência do financiamento. E por outro lado também, a questão da confiança, nós achamos que é necessário que a CNSTAI abra-se para maior diálogo com os partidos políticos, com a sociedade civil. Eu penso que já está lá, conseguimos dialogar, uma CNE dialogante, devo assim admitir, mas com os partidos políticos, porque se esse processo fica contaminado de licenciamento sob o ponto de vista de confiança, de certeza os próximos processos também, portanto, da campanha e também de votação vão ser sempre contaminados. Estamos já a organizar essas eleições de 2019, não vamos esquecer isto, num clima onde a confiança é extremamente baixa e dependemos disto para a manutenção da nossa paz. E por outro lado, nós olhamos também para a questão da possibilidade da redução dos mandatos. Aqui estava a falar o Bilar. Nós pensamos que é necessário que muito rapidamente façamos mobilização nessas regiões e também consideremos até a possibilidade de prorrogar o prazo de licenciamento, porque é necessário que todos os potenciais eleitores dessas regiões estejam licenciados, sob o risco de amassarmos todo o processo. Nenhum mandato, na nossa perspectiva, tem que reduzir, todas as províncias têm que receber os seus respectivos mandatos, porque estamos numa fase de muito conflito. E nós achamos que é basicamente isto que nós fomos trazendo. Existem outras questões relacionadas também com a redução dos problemas recorrentes e também motivação dos próprios brigadistas. Falamos aqui que há brigadistas que se revezam, nós chegamos lá, nós os encontramos. Então, nós pensamos que isto também toca a questão de incentivos que tem que se trazer, sociais, não precisam ser financeiros, para que estes brigadistas possam se manter até ao último dia de licenciamento, sob o risco de termos vários constrangimentos, até de fechar os postos, pura e simplesmente porque ninguém vai para lá com um brigadista para poder licenciar, face a todos os constrangimentos que encontram no terreno. Muito bem, Edson, na perspectiva do CIP, o que é que acha que deve mudar urgentemente para os próximos tempos colocar este processo nos caris? Bem, para já, primeiro vou dizer que, na nossa opinião, a CNE não é dialogante. Nós podemos estar a falar aqui, mas o Jeremias estar a ouvir-me para fazer um número, enquanto o que me interessa é produzir resultados nesse nosso diálogo. Isso, para nós, na nossa opinião, não é dialogante. Um aspecto que para nós deve ser tomado em conta é que, neste momento, e da forma como o recenseamento tem decorrido, não há condições para daqui a 2 semanas dizer-se que as metas foram atingidas. A CNE deve prorrogar os prazos. E outro aspecto importante de prorrogar os prazos para dar hipótese aos moçambicanos de recensear-se, criando condições para que nas províncias que são tendencialmente do domínio dos partidos da oposição, haja brigadas suficientes para recensear os moçambicanos, de modo a que estes possam exercer o seu direito de voto. Um outro aspecto que é importante é que, se a CNE quer mais dinheiro, se a CNE acha que está com um déficit, a CNE tem que nos dizer como é que gasta o seu dinheiro. Ninguém dá dinheiro a alguém que não se sujeita a escrutínio. Sujeitar-se a escrutínio é auditar as contas, mostrar claramente cada cêntimo, cada metical, onde é que vai. Porque sem isso, onde há suspeitas, porque eu, sinceramente, eu sou moçambicano, vivo neste país e conheço a realidade das instituições públicas em Moçambique. As pessoas que estão na CNE estão no final de mandato. No final de mandato, nós sabemos como é que é a farra nas instituições públicas, na gestão da coisa pública. Se não há uma auditoria, se não há
contas claras, se não há escrutínio público, o que me garante a mim, como cidadão deste país, que o dinheiro dos nossos impostos, porque além do dinheiro que pode vir dos parceiros, também é dinheiro dos nossos impostos. O que me garante a mim que o dinheiro dos nossos impostos não vai ser usado para a apropriação desses bens pelas pessoas que estão no final do mandato e podem ir-se embora, para entrar outras pessoas que vão dirigir a CNE. Então, se a CNE julga que é preciso, quer mais dinheiro e é preciso fazer uma angariação de fundos, tem que ser escrutinada, tem que abrir a hipótese da gente perceber, afinal de contas, onde é que vai o dinheiro? Como é que esse dinheiro é gasto? José Miranda, queria ver o seu comentário também. O que é que acha que deve ser feito? E já agora, esta questão dos órgãos eleitorais, os vogais do CNE estão em final de mandato. Uma batata quente, Sim, de fato. e parece não haver tempo para um processo de escolha dos novos membros. E se faria sentido, nesta altura da carruagem, substituir os membros que estão... Esta é uma questão que já devia ter sido evitada, né? Porque, na verdade, o mandato dos membros da CNE não era de 6 anos, né? Houve uma extensão, penso eu, por um ano. E julgo que então não teria acontecido. Se calhar, nesta altura, estaríamos com uma nova CNE a iniciar o processo. Entretanto, não queria ser repetitivo, tanto em relação aos colegas já apresentaram aqui. Eu queria me referir agora ao que está acontecendo nos últimos dias, mas, no entanto, já vem se arrastando desde a altura do ciclone, que tanto são as vozes discordantes dos partidos políticos. Né? Tanto ontem foi a MDM, também o Gardama, em relação ao orçamento eleitoral. Sem que muitos deles estejam lá no terreno para acompanhar o processo. O que eu senti é que, de fato, é como que uma mobilização para os militantes, simpatizantes irem lá ver de perto. Mas, bom, o que eu queria aconselhar de fato, é que eles deviam enveredar pelas garantias legais que existem. Né? Porque, de fato, ir lá não vai resolver nada, senão tornar mais acalorado o ambiente. Há procedimentos, tanto que é a questão do exercício ou da reclamação, do recurso, do contencioso, que muito bem podiam usar isso. E aos tribunais, agora, os tribunais distritos? Exatamente, tem os tribunais, portanto, o que precisam, de fato, é de usar essas formas, essas garantias, mas de forma mais discreta, sem precisar de muito barulho na imprensa. Porque senão vamos ter aquela situação do ano passado, em que mais se falou fora, mas pouco se fez em termos de exercício dos procedimentos para... E, por outro lado, também, fala-se muito... pelos próprios partidos agora no Parlamento, flexibilizou ainda mais muitas das questões do âmbito contencioso eleitoral. Fala-se muito também da inscrição de estrangeiros, né? Diz-se aí a boca cheia. Mas agora a questão e também de eleitores, enfim, manipulação de dados e por aí. Agora, o que eu, na minha ótica, é o que também orientamos aos observadores, que, olha, não basta só dizer que é isto. É necessário estar lá, ver o que aconteceu, anotar em que posto de recebimento isso aconteceu, colocar o código, a data e o nome do local. Porque enquanto nós dissermos as coisas assim ao alto, que aconteceu isto, tanto isso será visto sempre sob o prisma especulativo. Tanto enquanto não pudermos apresentar o tal ônus da prova, apresentar a evidência. Então, é o que os partidos também devem olhar, e também na questão também de nós organizações. Por outro lado, porque também temos que evitar vir dizer que a terreiro que, olha, deve-se anular o recenseamento ou a eleição. Porque a questão não é essa, é que se nós conseguirmos precisar onde houve o ilícito, houve a irregularidade, então a lei manda que
a anulação deve ser feita posto de recebimento a posto de recebimento, e não o recebimento no seu todo. Se é eleição, é mesa a mesa. Esse é que é o procedimento. Então, e para tal, temos que ter dados fiáveis para cada mesa ou cada posto. Há condições para prorrogar este processo? Eu sei que os prazos estão muito no limite, mas daquilo que vocês já viram do ponto de vista de prazo. Bom, em termos de prazos não há condições, porque os prazos do processo eleitoral são prazos perentórios. Obviamente que a lei que vai ser promulgada agora já traz alguns reajustes para acomodar já este adiamento de 15 dias que foi feito. Portanto, pode não haver espaço para uma prorrogação, mas o que nós queremos apelar aqui a todos os telespectadores e as organizações da sociedade civil para que juntos possamos continuar a fazer um esforço adicional de melhorar. Reconhecemos algumas fragilidades nesta questão da transmissão das mensagens de educação cívica, particularmente nesta questão da mobilidade das brigadas e do calendário da abertura dos postos de recenseamento eleitoral em função dessa mobilidade das brigadas. Portanto, vamos ao longo desses próximos dias concentrar-nos nesse aspecto. Aliás, a nossa maior concentração nestas duas últimas semanas é no aspecto mobilizador. Portanto, temos que mobilizar o maior número de pessoas e os dados que nós temos indicam-nos que, portanto, 2014 e 2018, os dados das últimas 2 semanas sempre nos indicam um número de inscrição acima de 1 milhão, 1 milhão e 200 por semana. Portanto, são os dados que nós temos dos processos anteriores e, quiçá, nós possamos ter esses dados de inscrição nestas 2 últimas semanas e poder estar cada vez mais próximo a esta meta de 14 milhões. Portanto, aproveitar aqui o espaço da STV para mobilizar a todos os potenciais eleitores para que não deixem para o último dia e que, na eventualidade de uma e outra avaria, apelar à paciência e à perseverança por parte do potencial eleitor. Muito obrigado. Muito bem, vamos terminar por aqui o nosso programa. Quero agradecer a vossa presença aqui por esta discussão muito relevante sobre a construção do nosso processo democrático. Ainda há cerca de 3 milhões, quase 4 milhões por licenciar, de acordo com os dados, portanto, da previsão, os tais 14 milhões. Portanto, faltam cerca de quase perto de 4 milhões menos 300 mil, portanto, significa 3 milhões e 700 mil. Vamos ver então se consegue licenciar estes eleitores, nas 2 semanas estão em falta, e fica o apelo então para quem não licenciou, que o faça nestas últimas 2 semanas, porque esta é a oportunidade então que tem para exercer a sua soberania enquanto cidadão. Foi um prazer ter-vos aí. Na próxima terça-feira voltaremos aqui para este espaço em termos de linha aberta. Boa noite. Moçambique necessita de